Você tem aprendido algo específico com esse personagem? Sim, ó, principalmente assim, o Amasa é o que eu falei pra você. Eu posso estar destrinchando qual foi o meu maior ensinamento com a Amasa. Tchan, tcharam, próximo episódio, né? Para. Parte 2. Para, podcast. Assim, o Amasa, como eu disse pra você, por que o Amasa é o Amasa? Que ele construiu, como que foi a psique pra construir o Amasa? Por que ele age dessa maneira? Por que ele, por exemplo, converteu para as rinchas? Por que ele virou um valente de Davi? Por que ele fez isso? Bagagem. Uma falta de aceitação da realidade que ele vivia quando ele era criança, vendo o pai passando dificuldade juntamente com a mãe, tudo, e ele não conseguia desenvolver isso. Não teve isso na criação do Amasa. Obviamente teve um hiato aí, porque pegou um Amasa também. Eu acho que o Diego retratou ele com 15 anos, se eu não me engano, 15, 16 anos. Não mostrou a infância, mas entende-se que foi uma infância também trabalhosa, penosa, da família, nunca faltou nada, mas foi difícil naquela época, pelos impostos, tudo. Então, a bagagem que o Amasa veio na infância e não foi resolvida. Isso é uma coisa que o Amasa carrega até hoje, em específico para o rei Saul. Por isso que ele tem essa mágoa. Eu não sei, fica aqui a diquinha, se de repente puder, mas eu não sei como é que é, de existir o perdão para o rei Saul dentro do próprio Amasa. Porque a bagagem que ele carrega, os traumas, por exemplo, eu acredito que com um pai, pela linha de interpretação que estão me deixando fazer, e pelo meu entendimento, ele resolveu. Tanto que ele aceita até a Zeruia, né? Ele aceita a Zeruia, a madrasta, né? Que ele foi resolvido, porque no começo da trama eu nem encostava no pai. Era uma relação totalmente truculenta. Quantos pais e filhos vivem uma relação assim hoje? Por bagagem, não precisa ser uma condição financeira de repente difícil, pode ser um pai que bate numa mãe, enfim, qualquer trauma que causa isso, né? E se estende isso para a vida toda, né? E tem uma coisa terrível que acontece muito, que esses traumas, eles são duplicados, como se fosse uma maldição. Tipo, seu pai fazer isso com a sua mãe, você vai fazer isso com sua mulher, enfim, e o seu filho também. Vai passando de geração em geração. É terrível isso, terrível a bagagem. Então, eu tive um olhar clínico e um olhar cirúrgico entre tantas coisas, mas essa foi que mais me chamou a atenção. Porque você tem que saber por que você faz isso. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Exato. E você não pode levar uma interpretação e uma vida assim. Então eu tinha que saber eu tinha que partir de alguma coisa sólida. A base do Amasa. Para depois ir dando colorido, dando a ficção, dando o que é real também. E a minha base foi essa. Qual que é a bagagem que o Amasa carrega? Para poder ser quem ele é. Ser como ele é, né? Então, eu tenho esse olhar sobre o Amasa e eu retrato muito isso hoje. Retrato, que é o que eu te falei, a gente vai tirando as nossas bagagens, com o aprendizado, com a fé. Então, as bagagens, óbvio, eu carrego algumas coisas ainda assim, que eu tô me limpando, que eu tô tirando, que tá me tornando uma pessoa melhor, que eu tô conseguindo ser um ajudador da minha esposa também, e eu pro mundo, eu com as pessoas, né? Então, o que eu posso resumir em uma palavra é a bagagem do Amasa, né? E as pessoas que estão em casa ter esse olhar atento, porque assim, quem não carrega uma bagagem é difícil, ou quem não teve uma bagagem e pode dar um testemunho de fala, não, hoje eu não vivo mais isso, mas eu passei por isso e eu tive essa quebra disso. Isso é muito importante. Por isso que eu bato na tecla, olha como nossa série atual, ela retrata tudo que a gente está vivendo, tudo. É ensinamento em cima de ensinamento. A cada episódio, a cada capítulo, é uma porrada na cabeça para você refletir e parar. Porque o ser humano é assim, né? Precisa dar umas pancadas para acordar às vezes, né? Precisa dar uns chacoalhões. Eu não quero retratar a violência aqui, não. Mas uns chacoalhões. Fala, ô amigão, acorda. O que é isso? Para onde você está direcionando seus valores, a sua vida? Por que você está fazendo isso? Você não pode entrar no automático. Você não pode fazer, por exemplo, o Amasa, ele não faz nada no automático. A grande referência na vida dele é Davi. Por mais que, assim, obviamente, vai ser retratado isso nas outras séries, quando o Davi também se perde um pouco, tudo, mas a base, tanto que Deus perdoou Davi. Por quê? Porque o coração do Davi sempre foi com ele. E o Amasa se espelha nisso, nos conselhos, no direcionamento. Ele vê Davi, ele admira Davi. Eu morei com o Davi, né? Tanto que teve isso na spoiler, já saiu ali tudo, nas fogueiras, quando eles estavam indo pegar os prepúcios, tudo que o rei Saul pensou que iria se prejudicar, né? Sim. Pediu 100,
Rei Saul tomou 200. E aí ele retrata, foi, não, agora que eu também casei, tu não aguentava mais ficar lá com a Amasa, tudo. Por quê? Porque a gente conversa sempre muito, né? Tem essa união, Tem né? essa união dentro de casa. Vários jantares, vários almoços ali são retratados. Eu, meu pai e Davi, e conversando, tudo. Então, existe essa troca. Então, eu acredito que o Amasa, ele se espelha muito no coração de Davi também. No coração de Davi. Porque você imagina, tendo a visão daquela época, tá? Você fazer uma missão onde você tem que matar fulano ou ciclano ou ir contra, era uma época violenta. Era uma época de batalha. Que hoje pode, de repente, se olhar com um olhar clínico de hoje em dia, você fala, credo, violência, mas naquela época essa era a linguagem. O Velho Testamento, por exemplo, tinha várias mulheres que o marido casava. Hoje a gente entende isso, existe toda uma crescente, enfim, toda uma história aí, né? Então, por isso que eu falo, para as pessoas terem esse olhar clínico, inclusive da época, para pegar como aprendizado. Porque tudo evolui, né? Se você não tomar cuidado, até óbito evolui. Você não pode ir para óbito. Então, eu procuro ter esse olhar clínico, sempre tentando levar, obviamente, quando é pertinente, com uma maneira leve, mostrando uma Amasa de uma maneira mais afetiva, com o pai faço questão, daquela época, né? Quer ver, ó, dá a mão pra mim assim. A gente lá não dá a mão assim, a gente dá assim, faz assim, né? É assim. Porque era diferente, que é né? diferente. Então eu procuro ter contato com meu pai. Eu procuro mostrar esse jeito amigo. Teve uma cena que eu gravei com o Davi, que eu entrei no quarto com as meninas, é engraçadinho. Aquelas meninas são demais, né? As irmãs da Marcela. É muito gostoso, porque assim... Por que eu falo isso? Porque eu já vivi uma experiência, dramaturgicamente falando, por exemplo, a novela Jesus, era muita dificuldade, o Jesus caminhando com os seus discípulos e indo tudo, e eu era a quebra da novela. Eu era o lado leve, que não era menos importante, que se contava, mas era a quebra. As meninas, elas vêm como uma quebra, porque é batalha em cima de batalha, que nós retratamos na série Reis. São desafios, assim, o rei Saul, aquela coisa que fica rondando Davi o tempo inteiro, querendo prejudicar Davi, né? Sim. Então, e vai piorar, né? Vai piorar a gente não viu nada ainda, Não né? viram nada ainda. Vai piorar bastante, porque os desafios ficam maiores. E a loucura de Saul vai ficando maior ainda. Por quê? Porque a cada passo que Saul dá pelo poder, porque ele se perde e se distancia da palavra de Deus. Você imagina? É muita responsabilidade, né? O cara era ungido por Deus. O cara foi ungido diretamente, assim, e depois se perder. Então, assim, enfim, são vários desafios dessa convivência com Davi, que a gente se torna valente, depois Davi vai ser ungido, enfim, um monte de empoderado, rei e tudo, que tem uma crescente de aprendizado, tem uma crescente de entendimento. Então, por isso que eu procuro construir uma Amasa baseado desse jeito que eu tô falando, para ficar crível, verossímil e para deixar ele humano.